Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal, muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao novo capítulo do Lições Fraternais, chegando hoje no capítulo 68, Provas Decisivas. Vamos lá, lembra que eu falei há 15 dias, no capítulo 66, com você mesmo, que nós iríamos ver alguns capítulos voltando esse assunto de provas, que seria uma sequência. Da semana passada não, foi Mediunidade de Jesus. A gente explicou um pouquinho sobre mediunidade, sobre médium, Jesus como exemplo dessa mediunidade através de Deus, enfim. Mas agora nós retornamos para falar de provas. Que provas? Quer ver entender fácil? Se eu falo provas, você fala, tá a situação da vida. Quando eu falo o nosso sofrer, aí todo mundo entende. Os nossos problemas, aí fica fácil. Aí todo mundo já enxerga facilmente o que quer dizer prova. O Espiritismo vem nos ensinar provas, expiações, são situações pelas quais nós temos que passar. Mas, e aí? A vida é sempre esse mar de problema? É sempre esse problema? Prova, expiação? E aí? Qual o sentido da vida? É vir aqui por sofrer porque Deus quer? Não, a gente já vem aprendendo que não. A gente já não está podendo mais falar assim, não é verdade? Vamos ler o capítulo 68 e a gente vai entender mais um pouquinho. Quer ver? Ó? Provas decisivas. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te, sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram nas horas primeiras, na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não, observemos. Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob acusação de insolvente, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernardo Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa, a fim de seguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se tão grande penúria que se achou, um dia, a incendiar um teatro, tomado de desespero. Entretanto, superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos. Todavia, nunca abandonou o trabalho e depôs o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou a imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu, por mais de uma década, insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome, na flagelação da cegueira. Todavia, nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra, em extrema necessidade material, o que não impediu sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde, a misturar lágrimas e sorrisos, anseios ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível a auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando
e servindo com Jesus. Lameira de Andrade. Olha aí que texto, tá vendo? Vocês perceberam quantos nomes conhecidos ele citou? Mas você percebeu que cada nome importante, cada nome mundialmente conhecido que ele citou, cada um deles tinha problema. Cada um deles tinha os seus problemas. E veja a importância desse texto aqui. Ele faz menção ao Evangelho no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. Então, como eu disse, como ia dizendo, observe quantos nomes mundialmente conhecidos ele citou e como cada um tinha o seu problema, mas nem por isso eles esmoreceram. Eles deixaram de fazer aquilo e levaram adiante e se tornaram conhecidos mundialmente. Depois ele passa a citar o quê? Os espíritas. E o que ele quer dizer com isso? Aqui cabe uma observação. Não é porque você é espírita que então eu estou isento de sofrimento. A gente sabe disso através das obras básicas do Espiritismo, de Allan Kardec. E quando o mesmo Chico Xavier disse que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, ele teria seguido outros rumos. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? O que quer dizer é que o Espiritismo não vai salvar nem a mim, nem a você. Mas a forma, a conduta que você vai ter perante a vida, nesse educandário terreno no qual nos encontramos, isso sim vai fazer a diferença. Quando Allan Kardec elenca, lá no Livro dos Espíritos, o grau, as classes dos espíritos, espíritos de primeira, segunda e terceira ordem, e dentro dessa classificação, espíritos zombeteiros, espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, e até lá em cima, os puros, como Jesus. Esse é o nosso caminho. Só que para nós chegarmos nessa pureza, nessa angelitude, o caminho é esse aqui. Então veja que o que ele quer dizer é assim, não existe essa separação pela religião. Porque você é espírita, então você sofre menos. Você que não é, sofre mais. Isso não existe. Existe a prova de cada indivíduo. E essa individualidade a gente observa onde? Na espiritualidade. No grau de apuração desse espírito. No grau de aperfeiçoamento que eu estou disposto como espírito a evoluir. É isso que ele vem chamar a atenção. Que mesmo diante das dificuldades, não para. E mesmo diante da situação difícil, não se perde pelo caminho e se aventura pelo desvaneio ou pelo lado errado da vida, do lado fora do propósito do Cristo, fora dos ensinamentos. É isso que ele está nos ensinando. Porque aí quando ele traz todos esses exemplos mundialmente conhecidos, esses nomes, que passaram por situações difíceis, que tiveram as suas dificuldades, mas se mantiveram fortes, mesmo com as pancadas que levavam, vamos dizer assim, eles obtiveram êxito. E aí trazendo para o campo espírita, porque ali ele cita muitos nomes da literatura, nomes da engenharia, nomes de obras, muitas obras teatrais, como Shakespeare, que nós vemos através de toda a obra que Shakespeare nos deixou. Quando ele traz para o lado espírita, o que ele quer dizer? Da caridade. E aí a gente aprende o que mais um pouquinho? Aquilo que sempre se fala, a parcimônia, o equilíbrio que o Evangelho vem nos ensinar. Eu devo perseguir os meus anseios, eu devo ir atrás dos meus desejos, das minhas vontades materiais. Mas eu não posso focar tão única e exclusivamente nisso e ficar só nisso. Então, a gente tem que enxergar o todo, a gente tem que aprender de tudo um pouco. Nesse capítulo do Evangelho, Santo Agostinho, que relata o mal e o remédio, tem um trecho que ele diz assim: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? De entender esse ir e vir, ele está querendo dizer,
de entender essas idas e vindas, essas reencarnações que a gente vem com o propósito de quê? De evoluir. E eu já trago uma bagagem da vida passada, só que eu tenho que ir dali em diante e não ficar parado. Porque regredir a gente não regride, mas a gente tem que ir adiante. Se não ficar parado, continua no mesmo dilema, e ninguém quer continuar no mesmo. Todo mundo quer sair do problema, todo mundo quer sair daquela situação que é desfavorável. Mas como eu saio daquela situação dificultosa? Aprendendo. Querendo aprender. E é isso que vai me aperfeiçoar ao ponto de me evoluir. E ele diz mais: quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo, ou seja, achar que existe só essa vida e vem aqui, vive, morre e está tudo acabado. Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então veja, quando eu via, e confesso, Chico Xavier agradecendo por uma doença, me causava um espanto. É exatamente o que ele está falando aqui. O sofrimento de hoje é a melhora de amanhã. Aquilo que eu vim para expurgar, aquilo que eu vim para purificar o espírito, pela dificuldade que eu estou atravessando, é o caminho da glória amanhã. Estão percebendo? É isso que ele está nos ensinando. Eu sei, é difícil. Nós não conseguimos. Todo mundo quer ir fazer um exame médico, numa consulta médica, e está tudo bem. Mas eu estou dando só um exemplo voltado para a medicina. Mas quantos outros problemas não existem? Problemas financeiros, problemas familiares, problemas de N ordens. Mas a gente tem que encarar cada situação dessa como nas as provas decisivas que vão nos fazer aperfeiçoar, que vai ser através dela que nós vamos caminhar por um degrau um pouquinho, elevar-se, caminhar por um degrau mais alto. Ele cita aqui Bezerra de Menezes. Quem segue doutrina espírita já ouviu várias falas, vários livros, várias obras do Bezerra de Menezes sobre a sua vida. E sabe quem ele foi? Ele foi um médico e morreu como o médico dos pobres. Por quê? Porque ele ajudava, totalmente caritativo, totalmente voltado para a caridade. Abriu mão, totalmente desapego das coisas materiais. Ele ajudava pelo simples querer bem do próximo. O que ele colocava no seu dia a dia? A lição que Jesus nos ensinou. Amai o próximo como a ti mesmo. Era isso que ele fazia. E ele levou a sua vida assim o tempo inteiro, constantemente. E aqui eu trago novamente o texto do Evangelho, onde Santo Agostinho nos diz novamente assim: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Era exatamente isso que o Bezerra de Menezes fazia. Ele já sabia que essa vida era uma passagem e que ela continuaria de outra forma. Então ele sabia que o caminho era esse, o caminho que hoje pode ser sofrido, mas amanhã é um caminho de glória. Não fazia pela troca, fazia pelo entendimento. Estão percebendo? Tem aquela historinha de Bezerra de Menezes, para finalizar o capítulo de hoje, em que um homem o encontrou e disse para ele: Doutor Bezerra, estou desempregado, estou com febre, estou passando mal, minha família em casa também, não tenho o que comer. Estamos numa situação muito complicada, muito difícil. Bezerra de Menezes, que já tinha trabalhado o dia inteiro, naquele momento ele não tinha nada, nem um trocado, nada nos bolsos, não tinha nada para doar de material para aquele homem. Mas naquele momento ele mentalizou Maria de Nazaré e disse para esse homem que conversava: meu irmão, eu não tenho nada, mas o que eu posso te dar é o meu abraço. Leve o meu abraço e compartilhe com a sua família. E faça uma prece com a sua família, agradecendo e louvando Mãe Maria e a Jesus. E ele o abraçou fortemente. Se despediu e foi embora. Passado um tempo, esse mesmo homem encontra o Dr. Bezerra e disse: Dr. Bezerra, muito obrigado por aquele dia. Ele quase nem se lembrava, mas se lembrou. Falou: sim, e como você está?
melhoramos, estamos bem e eu consegui um emprego. Olha que maravilha, graças ao seu abraço. Veja quanto aprendizado nisso daí. Não quer dizer também só que... Mas aquela atitude de Bezerra Menezes melhorou tudo, mas a fé. A fé, o acreditar, a crença, a esperança, pautado todos esses ensinos de Jesus e o amor que os envolveu naquele momento, mudou toda a situação daquele rapaz. Um tipo de caridade. Está vendo? Então, são as provas decisivas. Ali, Bezerra de Menezes sabia que o melhor que ele tinha a fazer era ajudar o próximo. E assim sempre o fez. E aí, quais você acha que são as suas provas decisivas? Pense, reflita, leia o Evangelho. Agradeço a sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.